nunca é demais a gente falar da importância de se fazer essa pesquisa, essa colheita da historicidade, essa pesquisa profunda que vai fundamentar todo esse processo. E é interessante que em alguns partilhantes, quando ele chega, a gente pede para ele, ele vai nos apresentar o seu assunto imediato, e aí a gente passa a colher a historicidade, vai tendo um panorama que ainda é muito impreciso, eu diria, né? E aí a gente percebe que nesse contar da historicidade, muitos partilhantes elegem critérios de lembrança, ou elegem não, simplesmente nos passam e a gente observa que muitos usam esse critério da fé até para pontuar a própria existência, para narrar, né, para editar, para nos contar a sua historicidade. E a gente observa isso, que o partilhante usa a fé como um critério histórico de edição. Ele vai formulando a sua historicidade pela crença, né, pelas relações tópicas, categorias existentes, através desse critério da crença. Você poderia nos dar exemplos que demonstrem isso, Gilberto? O possível uso da fé como um critério de lembrança? Sim, nossa, bem tranquilo. É muito curioso. Quando a pessoa usa a fé como um critério de lembrança, ela baseia e ela edita essa história de vida a partir da fé. Uhum, Então, sim. toda vez que ela pontua as coisas na historicidade dela, ela pontua muitas vezes pela perspectiva da fé. Então, a pessoa coloca coisas como, por exemplo, naquela época eu lembro que a minha fé era muito imatura. Eu lembro que nesse período eu acreditava em X, em Y. O que marcou aquele momento da minha vida foi receber o Espírito Santo. O que demarcou o fim da minha infância foi, sem dúvidas, o início da minha vida com Deus. Ou pensar na Uhum, minha vida é pensar na minha fé e naquilo que eu fiz dentro da igreja. Ou então, Deus e a religião sempre estiveram presentes na minha vida. Primeiro foi na infância, acompanhando a minha mãe na igreja, depois na adolescência na catequese, depois na vida adulta com a entrada para a equipe da igreja. Então você observe, Everaldo, que a pessoa ela seguia dentro da própria história de vida pela fé, pela crença, pela relação com a religiosidade. É muito interessante. É como se ela editasse a história de vida dela segundo os fatos, acontecimentos e preceitos da própria fé dela. É muito interessante. No entanto, temos que tomar aqui alguns cuidados, ok? Apresentar a fé sim. como um critério de lembrança não significa necessariamente que essa fé apresente peso subjetivo. Quer Uhum, dizer uhum. que nem sempre ela será determinante na vida do sujeito só porque ele usa ela como critério de edição histórica. Cuidado. Outra questão, nem sempre essa fé vai apresentar uma relação com os assuntos últimos, ok? E às vezes nem com o assunto imediato, certo? Uhum, sim. E também é importante deixar claro que nem sempre eu vou poder utilizar essa fé que está constantemente na historicidade como conteúdo ou como ferramenta submodal, ou seja, como ferramenta clínica, como procedimento clínico. Ter a fé como um critério de lembrança significa apenas que o sujeito vai pautar a construção linguística do enredo histórico a partir da fé. É apenas isso, nada Sim. mais. Sim.